Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Bom Pastor. Essa série, O Bom Pastor, esta série estarei trazendo ensinamentos profundos do Salmo 23 para que você possa aplicar na sua vida. Principalmente você que é um líder, principalmente você que é um dirigente de congregação e você que almeja, você que é aí um líder em alguns departamentos, você que trabalha com pessoas, você que gere pessoas e que está o tempo todo em envolvimento para o crescimento de pessoas, principalmente no âmbito cristão, Isso é muito importante que você aprenda com o Salmo de número 23. Estaremos trazendo aqui uma série de estudos, trazendo aqui algumas lições que vamos tirar do Salmo 23, para que você conheça com quem você está lidando, e nós estaremos usando o exemplo do bom pastor para que você aprenda e a partir de agora você entenda como que as pessoas se comportam e por que Jesus ele nos chamou de suas ovelhas e quais são as características de uma ovelha para que seja aplicado na vida do cristão, na vida de uma pessoa, alegoricamente, como Jesus falou, que nós somos as suas ovelhas. Mas quais são as características de uma ovelha no cuidado de um pastor, ou para que um pastor cuide dela com excelência? Então, nessa série, você estará aprendendo de forma profunda como aplicar essas lições que estaremos tirando do Salmo de número 23. Então, fique até o final, acompanhe nessa série completa, que nós estaremos tratando deste assunto a partir de agora. Você que não me conhece, meu nome é Valdair Gomes, o autor do site valdairgomes.com e autor de alguns treinamentos que vai aprofundar no conhecimento bíblico profundo. Então, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa aí o seu like e deixa aí os seus comentários. Então vamos para o vídeo. Então o Salmo de número 23, vou estar lendo para você o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, ou águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então o primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós vemos aqui nesta versão que diz, mas no original está dizendo que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Porque muitas coisas podem te faltar, mas o pastor supremo, ele nunca pode faltar na sua vida. Pode faltar dinheiro no bolso, a saúde pode estar precária, mas o Senhor não te faltará. Não te faltará. Então observe bem comigo aqui essas lições que estaremos tirando neste momento. Então que você pegue caneta, papel e faça algumas anotações, que isso é muito importante. A primeira lição de um pastor para com uma ovelha, ele tem que entender que uma ovelha, ela come o tempo todo, ou ela come o dia inteiro. É por isso que ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, está sempre levando ela para um lugar que tenha comida. E no versículo 2 ele ainda diz assim: me leva para juntos de águas tranquilas, ou águas de descanso. Por que nós temos que entender que
uma ovelha, primeiro, anote aí, pegue a sua caneta, pegue papel e anote aí, para que você entenda o comportamento do seu rebanho, o comportamento das pessoas a qual está sobre a sua liderança, no âmbito de uma ovelha. Por quê? Primeiro, uma ovelha, ela come o tempo inteiro. Então, já se você sabe que ela come o tempo inteiro, há uma necessidade desse pastor se preparar com a pastagem e saber como conduzir essa ovelha para que ela esteja sempre alimentada. O pastor tem que ter esse conhecimento. E número 2, o pastor, ele tem que saber que esta ovelha, ela defeca o tempo todo. Então, o trabalho que ela tem de comer o tempo todo, vai também ter o trabalho de estar defecando o tempo todo, de estar soltando fezes. Então, o pastor, ele tem que saber que ele vai alimentar essa ovelha, e ele tem que saber que este alimento vai fazer com que ela defeque o tempo todo. Ou seja, ovelha, elas sempre terá alguns pontos de atrito entre umas e outras, ou seja, problemas, eles são causados no meio, ou seja, ali no seu convívio, no rebanho, vai ter algum problema que vai ocasionar. Você resolve uma aqui, aparece outro lá. Você resolve uma aqui, aparece outro lá. Ou seja, a mesma intensidade que você tem para alimentar o seu rebanho é a mesma intensidade que você tem que ter também para cuidar, para limpar, ou seja, as fezes, ou seja, que aquele rebanho defeca, que são pequenos problemas que vão aparecendo no decorrer do dia, do tempo todo. Então isso é muito importante. Ovelha, ela também traz seus problemas, além dos seus privilégios. Defecando, estamos falando de problemas, que sempre vai haver problemas no meio do rebanho. Então isso é muito importante que você entenda. Número 3, ovelha, ela não vê de longe. Ovelha, ela não vê de longe. Ela não tem a mesma visão do pastor. É por isso que o pastor, ele tem que ter uma visão ampla. Ele tem que entender, e ele não pode estar acusando as ovelhas por causa dos seus comportamentos, porque eles são assim ou são assado. Ele não pode estar fazendo esse julgamento, porque uma ovelha, ela não tem essa visão que o seu pastor tem, e é por isso que ela necessita de um pastor, e um pastor bom. Então isso é muito importante. Ela não vê de longe, ou seja, ela não tem essa mesma visão do pastor, é por isso que ela precisa ser conduzida. Número 4, a ovelha, ela precisa de cuidado contínuo. Ou seja, o salmista Davi, ele estava dia e noite cuidando das suas ovelhas. Então o tempo todo ele estava cuidando das suas ovelhas. Então, um pastor, ele tem que saber que ele vai ter que estar cuidando o tempo todo das suas ovelhas. Talvez vai entrar pela madrugada, um problema de uma ovelha que ele tem que resolver, 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, meia-noite, 8 da noite. Então, assim por diante, varia, as consequências e alguns problemas, mas ele vai ter que sempre ter esse cuidado de estar cuidando na manutenção do seu rebanho. Então a ovelha, ela precisa de cuidado contínuo. Então você não pode deixar a sua ovelha a Deus dará e deixar que ela ligue para você, que ela entre em contato com você. Essa responsabilidade é sua, desse cuidado com o seu rebanho. Porque existe pastores que a ovelha passa mês sem ir na congregação e ele não se preocupa com isso. Porque a ovelha precisa de cuidado. Então há uma necessidade de um relacionamento mais próximo. Então, número 5, a ovelha, ela obedece a quem dá comida. Ovelha, ela obedece àquele que dá comida, aquele que direciona ela para o seu alimento. Então, se o bom pastor, ele tem alimento para dar para o seu rebanho, então ele tem que ficar despreocupado, porque
o que nós vemos uma gama de pastores que estão preocupados que suas ovelhas vá para outro rebanho, ou que outros pastores tome o seu rebanho. Eles até dizem, está pescando no aquário do outro. Então essa colocação ela é inadequada, porque se você, como um bom pastor, tem alimento para dar para o seu rebanho, então você pode ficar despreocupado que elas vão ouvir a sua voz, elas vão te obedecer. Então isso é muito importante. Em quinto lugar, quinta lição, a ovelha ela te obedece quando você tem alimento para entregar para ela ou para dar para ela, porque ovelha ela obedece àqueles que dá comida. Então espero que você esteja anotando. Sexta lição, ovelha ela sente o cheiro do seu pastor. Ovelha gosta de cheiro, ovelha gosta de aproximação. É por isso que nós vimos Jesus, ele diz assim, eu sou o bom pastor. Então quando ele diz que ele é o bom pastor, ele não está usando uma palavra pejorativa, porque ele estava sempre com seus 12 discípulos, porque tem pastores que eles precisam fazer discípulo, eles precisam fazer discípulo, ele tem que ter pessoas mais próximas deles, para que eles possam ensinar, discipular, passar conhecimento, porque ele não pode estar com a congregação completa perto dele, mas ele tem que se achegar pelo menos 12 mais próximos, para que ele esteja esse contato contínuo. Mas mesmo assim, ele tem que ter o contato com o seu rebanho coletivamente. Tem que ter esse contato, tem que ter esse cheiro. E é por isso que Jesus, era dificilmente eles descobrir quem era Jesus no meio dos 12, porque Jesus ele tinha esse contato com as suas ovelhas, ele tinha esse contato. Então, ele era reconhecido pelo cheiro, pelo contato. E sétima lição, ele era conhecido, um bom pastor, ele é conhecido pela sua voz. O próprio Jesus diz, a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela ouve a voz do bom pastor, porque ela conhece a diferença daquele que é salteador, aquele que vem roubar, matar e destruir. Ele conhece, porque esse é mercenário, mas a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Porque se você for observar um pastor, principalmente em Israel, que eles cuidam muito com esse tipo de trabalho, o pastor ele só dá um comando na sua voz e ele vai na frente e as ovelhas vai todas atrás dele. Então, um bom pastor, as ovelhas ela reconhece a sua voz. Ela reconhece a sua voz. Então, que você esteja anotando. Primeira lição. Então, a primeira lição é que ovelha come o tempo todo. A segunda lição é que ela defeca o tempo todo. A terceira lição é que ela não vê de longe. A quarta lição, ela precisa de cuidado contínuo. A ovelha precisa de cuidado contínuo. Quinta lição, ela obedece àquele que dá comida para ela. Sexta lição, ela sente o cheiro. Ovelha gosta de cheiro. E sétima lição, ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, espero que você esteja anotando e fique atento, ative o sininho de notificações. Se você que não é inscrito no canal, inscreva no canal para que nós possamos, quando estiver subindo o próximo vídeo dessa série, você já receba ela de primeira mão. Então, esta é a série O Bom Pastor do Salmo 23. Então, forte abraço e até o próximo vídeo desta série com mais lições que estaremos trazendo do Salmo 23. Então, forte abraço, a paz em Cristo, do seu irmão Valdeir Gomes.